Como elaborar a sua proposta de intervenção na redação do Enem? Esse é o tema desse vídeo e mais do que passar orientações de como você deve fazer sua proposta de intervenção, eu vou mostrar na prática em redações de alunas minhas que tiraram acima de 900 e gabaritaram a competência 5, a área, né, a competência que avalia a sua proposta de intervenção. Eu vou mostrar na prática essas redações para você, beleza? Eu sou o professor Felipe Pereira, sou professor de redação e de linguagens e fica aqui o meu conselho para que você se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações, porque fazendo essa ativação do sininho você recebe sempre que eu publico novos conteúdos. E agora, em setembro de 2022, eu estou publicando muita coisa, estou tentando publicar um vídeo por dia, pelo menos de segunda a sexta-feira. Isso me dá bastante trabalho. Afinal de contas, eu tenho um filho para cuidar, vários alunos para atender, mas eu estou bastante empenhado em distribuir bastante coisa e te ajudar a ir bem no Enem, perfeito? Muito bem. Mais do que falar, agora sim, né? Começando a parte da aula, mais do que falar como você deve fazer, porque se você me acompanha, eu geralmente o tipo de perfil de pessoa que me acompanha é quem já tem aí uma caminhada no Enem, não é todo mundo, mas geralmente é assim. Então você já deve ter ouvido as informações básicas sobre a proposta de intervenção. Eu vou reforçá-las aqui, mas eu quero falar algo um pouco mais profundo, algo que tenha um poder maior de entrar na sua mente, de fazer. E no fim das contas, o que, que entra na nossa mente? Aquilo que faz sentido, aquilo que a gente entende o porquê, né? Simplesmente fazer as coisas por fazer. Quando a gente tem uma ação, né, faz alguma coisa de forma automática, ou a gente vai tender a parar de fazer aquilo com o tempo, ou então vai dar muito trabalho transformar aquilo num hábito. Quando nós entendemos por que, que a gente está fazendo, a gente faz de maneira mais consistente, mais tranquila, né? E tem mais força, né? Para aquela atitude permanecer conosco ao longo do tempo. Então, por isso que eu vou tentar ser um pouco mais profundo. A primeira coisa muito importante de você entender, até vou pedir para você anotar isso, tá? Sobre a sua proposta de intervenção anota aí, a minha proposta de intervenção precisa estar relacionada com o meu texto. Ela não precisa resolver os problemas de verdade do Brasil. Perfeito? A minha proposta de intervenção precisa estar relacionada com o meu texto. Não precisa resolver os problemas de verdade do Brasil. Então, esse é um erro, sim, fundamental, que prejudica muito a sua escrita, a sua compreensão do que você vai ter que fazer lá no dia do Enem, e é um vício, né, como eu chamo, do sistema tradicional, que é ficar olhando para a sua proposta de intervenção e avaliá-la a partir da sua aplicabilidade na vida real, né? Então, quando alguém diz, olha, a sociedade deveria tal coisa, aí o corretor fala, mas a sociedade nunca vai fazer isso. Não, como não? Que isso, entendeu? A tua proposta não precisa, tu não é né, um deputado federal aí propondo uma lei que vai ser aplicada, né, na realidade. Não é isso, a tua proposta de intervenção tem que ter o mínimo de sentido lógico e tem que estar relacionada com o problema que você abordou nos desenvolvimentos. Ponto final. Se você falou que o problema é falta de informação, você vai fazer uma proposta de distribuição de informação. Ponto. Se você falou que existe falta de consciência da população em relação a determinado assunto, a sua proposta vai ser uma proposta de conscientização. Ah, Felipe, mas o professor me disse que conscientização eu não posso usar. Da onde é que foi tirado isso? Isso não está na cartilha oficial. Nós, quando abrimos redações acima de 900, a gente encontra, até redações nota 1000, a gente encontra conscientização como uma proposta de intervenção funcionando dentro do texto. Por que que faz sentido? Porque botou como conscientização a solução para o problema, que era a falta de consciência. Ponto, entendeu? Então, assim, isso é muito importante. Isso é muito importante. Ou seja, os elementos da proposta de intervenção, aqueles que talvez você já tenha ouvido por aí, né? E eu vou repetir aqui, esses elementos, eles têm que fazer sentido dentro do seu texto, ponto final. Então, isso é uma coisa muito importante. Talvez seja a coisa mais importante da proposta de intervenção, entender essa percepção estrutural.
né, de que a proposta tem um papel dentro do texto para tirar uma nota máxima, tá certo? E uma parte fundamental da proposta de intervenção, que a gente encontra em todas as redações acima de 900, é a sua relação com os problemas abordados no texto. Então, qual problema você vai resolver? Aquele que você escolheu abordar no desenvolvimento. Perfeito? E aí sim, né, vem os elementos básicos, são 5 elementos básicos cobrados desde 2017, 2018, né? Os 4, né, primeiros já vêm desde que o Enem é Enem, que são o agente, né, quem vai fazer essa proposta, agente, ação, o que vai ser feito, o meio, como que vai ser feito, né? Já vamos dar exemplos concretos. E a finalidade, para quê? Então, cabe a alguém fazer alguma coisa por meio de alguma estratégia para que se alcance algum fim. Outra coisa, esses elementos também são estruturais. Tu tem que colocar cada um deles. Cabe a alguém fazer alguma coisa por meio de alguma estratégia para que se chegue a algum fim. E aí a consequência é tipo a tua redação vai finalizar como quem, né, tá com o mundo dos Teletubbies, né? Assim, a sociedade vai ter X e Y, que é o que você disse que não tem desde o início da redação. Felipe, mas eu nunca sei quem é o agente que eu vou colocar. Cara, isso importa muito pouco. Ai, mas quase aí começa assim, lista de ministérios. Cara, teve gente no ano que o Ministério da Cultura foi extinto, as pessoas botaram o Ministério da Cultura e gabaritaram a competência da proposta de intervenção, ponto final, né? Esse vício mesmo, essa mentalidade viciada que olha para a redação como um texto que tem que resolver o problema mesmo, né? É um problema, um distúrbio, né? É um vício mesmo. Eu acho que a expressão que eu tenho usado é essa, é muito viciado esse pensamento. Então, assim, ó, sem mais enrolação, eu vou te mostrar, porque assim, com o que eu trabalho? Eu trabalho com a cartilha oficial de correção, que todo ano é divulgado uma nova, mas sempre diz quase a mesma coisa, tá? Muda uma vírgula aqui, outra ali. Apesar de que todo mundo ano faz um escarcéu sobre as mudanças, nunca tem mudança significativa, tá? E, e as redações acima de 900. Então, o que eu vou te mostrar aqui? Eu vou te mostrar redações 900 mais do Enem 2018, do Enem 2019 e do Enem 2020. Eu gosto muito de pegar redações que tiram acima de 900, gabaritando a proposta de intervenção em redações de diferentes anos do Enem, porque é aí que a gente vê o padrão, saca? Aí que a gente vê, isso funcionou em 2018, isso também funcionou em 19, isso também funcionou em 2020, isso vai funcionar no Enem 2024. A não ser que mudem as competências e os critérios de correção. Se forem os mesmos que são hoje, vai funcionar. Vai funcionar. Né? E outra coisa que eu gosto de falar bastante é a sua redação vai ser lida por um corretor cansado de ler textos terríveis. Ele vai ler 100 redações. Eita, fez um barulho aqui. Meu filho está dormindo, por isso que eu... Mas, enfim, o corretor vai ler 100 redações por dia e 80 ele vai dar 0 a 780 de nós, 760, né? Ele vai dar. Então, assim, quando chega uma redação estruturada, ele facilmente já dá acima de 800 ou 900. Perfeito? Então, é muito menos do que você imagina o necessário para você ir bem. Então, vamos lá. Então, peguei aqui 3 redações, tá? Eu vou me concentrar em ler as propostas de intervenção delas contigo. São 3 redações de 3 alunas minhas. O que elas têm em comum? As 3 tiraram acima de 900 e as 3 gabaritaram a competência 5 da proposta de intervenção e ainda as 3 passaram em medicina. Tá? Só tô buscando aqui o botãozinho do Zoom. Tá, essa redação da Juliana Azevedo dos Santos, ela tirou 960, tá certo? E gabaritou a competência 5. Olha só a proposta de intervenção dela. Vamos ler comigo aqui na conclusão. Por isso, linha 22, tá? O agente, o Ministério da Educação, deve fazer o quê? Qual é a ação? Incluir na Base Nacional Curricular Comum competências que expliquem a influência dos meios digitais na vida de quem as usa.
Como que ele vai incluir esse conhecimento na base curricular? Por meio de materiais e aulas sobre o assunto. Olha que simples o meio, por meio de aulas e materiais. Para que vai fazer isso? A fim de que torne mais clara a fragilidade da liberdade na internet. Agente, ação, meio e finalidade. Perfeito? Agente, ação, meio e finalidade. Por que essa proposta, e ela fez duas aqui nesse caso, né? Por que ela gabaritou? Porque ela tinha falado do que no desenvolvimento? Que as pessoas não têm consciência de que não são livres na internet, elas acham que a internet é o reino da liberdade, não, elas estão sempre sendo conduzidas e direcionadas para certos conteúdos. Ademais, as escolas, a gente, tem que ensinar sobre consumismo. Por que a proposta dela gabaritou? Tirou a nota máxima? Porque ela falou de consumismo no desenvolvimento 2. Olha só, vou ser bem sincero contigo. Faz muito tempo, faz alguns meses que eu não leio a redação da Juliana. Eu abri aqui para ti para ler contigo e estou lendo só a proposta de intervenção. Mas eu consigo reconstruir o texto dela inteiro na minha mente lendo só a proposta de intervenção. Está tudo encaixado. Está tudo encaixado. Ela falou do consumismo no desenvolvimento 2 e aqui ela está falando para a escola refletir sobre consumismo online. Como vai fazer isso? Por intermédio de palestras. Para quê? Para prevenir a população. Desculpa, para prevenir a manipulação gerada pelo controle de dados. Perfeito? Assim, e aí vem a consequência. Se poderá viver online de forma mais segura e com mais liberdade. Mais segura, né? Não vão estar pegando nossos dados aí, nos induzindo, e eu vou estar mais livre. Acabou, cara, entendeu? Acabou. Talvez você esteja aí se perguntando, ou você até já comentou aí embaixo no meu vídeo e nem assistiu inteiro, sobre, Felipe, o detalhamento, que é uma coisa que a galera atucana muito. Cara, o detalhamento... Por que surgiu esse negócio de detalhamento? Né? Não tinha detalhamento nas correções dos anos anteriores. Aí a banca, a cartilha, né, começou a falar de detalhamento, e aí, bom, nos Instagrams da vida isso virou um caos. Que a galera fazia propostas também, tipo, muito vagas, né? Cabe ao governo melhorar a situação. Melhorar a situação. Qual situação? Qual foi o problema que tu falou ali em cima? Se tu disse assim, a situação tá ruim, cabe ao governo melhorar a situação. Tá, isso é muito vago, né? Situação do quê? Do que tu tá falando, né? Então, tinha propostas que ficavam muito vagas, então a galera começou a pedir para detalhar, né? A cartilha começou a pedir para detalhar. Só que, observa a proposta de intervenção da Juliana, como tem os elementos e eles estão bem colocados e relacionados com o problema, não precisa exatamente esse tal desse detalhamento que a galera diz, que, por exemplo, o que seria o detalhamento, né? Detalhar o que é o Ministério da Educação. Cabe ao Ministério da Educação abrir um aposto entre dois travessões ou entre duas vírgulas e colocar assim: o Ministério da Educação, responsável pela distribuição de informações de qualidade, fecha parênteses ou travessões, né, deve incluir. Aí tu detalha o teu agente, né? Beleza, eu não estou dizendo que você não deve fazer isso, mas não é uma coisa que você precisa simplesmente decorar e tem que colocar, e tem que colocar porque sim, né? A sua proposta precisa estar completa, com todos os elementos, e tem que estar conectada com o que você disse. Se você conecta com o que você disse de verdade, automaticamente fica uma proposta boa. Porque, pô, eu falei de consumismo no desenvolvimento 2, no caso da Juliana. Então, eu vou dizer que a escola tem que ensinar sobre consumismo por intermédio de palestras sobre o assunto e para livrar as pessoas da manipulação. Perfeito? E esse quinto elemento aqui, essa última frase, seria a consequência, né? Então, tem duas propostas. Cabe a alguém fazer alguma coisa por meio de uma estratégia para que se chegue a uma finalidade. Tem que ter esses elementos, tá? Tu não pode deixar implícito. Pelo amor de Deus, essa é uma das partes mais objetivas da redação. Você tem que fazer desse jeito, não inventa moda. Ah, mas não vai ficar criativo. Criatividade não é cobrado de ti, não viaja, tá? Nem tá na cartilha, né? E depois desses 4 elementos em cada proposta, agente, ação, meio e finalidade, ainda tem a consequência, né? Vamos lá, deixa eu te mostrar agora uma redação do Enem 2019, da minha aluna Gabriela. Eu não comentei, essas 3 alunas são bicho medicina também,
né? Esse é outro ponto em comum entre elas, tá? Redação da Gabriela Cunha, que passou em medicina. As três passaram em medicina. A Juliana passou pelo ProUni na PUC, com bolsa integral. A Gabriela, essa que eu estou te mostrando agora, passou na URGS, Federal do Rio Grande do Sul, tá? Vamos para a proposta de intervenção dela. É outro ano, viu? Enem 2019, tá? Linha 21. Diante... Tá dando para ler aí? Vou botar um pouquinho maior aí, para ficar bem grande na tua tela. Linha 21. Diante do exposto, faz-se necessária a intervenção das empresas de cinema, ó, a gente, para promover ingressos com valores acessíveis. Ó, por que ela gabaritou? Porque ela disse que os ingressos eram caros. Então, se o problema é o ingresso ser caro, ela já propõe que o ingresso fique barato. Por meio de promoções e descontos, com a finalidade de que toda a população consiga ter acesso aos cinemas e assim, mesmo as populações mais carentes possam ter acesso a uma forma de lazer. Cara, olha como a proposta está completa, tá? Ela acabou de detalhar aqui a finalidade, né? Para a população ter acesso e, inclusive, e obviamente o que a gente quer aqui é para quem não tem dinheiro possa ter acesso. Agente, ação, meio, finalidade. Em paralelo, cabe ao Ministério da Cultura, ó, esse aqui é um exemplo, o Ministério da Cultura estava extinto, não tinha Ministério da Cultura em 2019. Se eu não tiver muito enganado, mas eu acho que eu estou certo, né? Não tinha Ministério da Cultura, e ela botou. E gabaritou, entendeu? Porque não está sendo. É um texto do ensino médio, minha gente. A redação do Enem é um texto do ensino médio, pessoal. Até quando a gente vai dizer que tem que ter tese na redação do Enem? Tese se defende no doutorado. Você está tentando entrar na graduação. Depois que entrar, você tem que concluir a graduação. Depois de concluir, você tem que passar por uma seleção de mestrado. Depois de entrar no mestrado, tem que terminar o mestrado. Depois de terminar o mestrado, você tem que se propor uma. Aí você propõe um projeto de tese para ser aceito por um professor ou professora para você entrar no doutorado. Quando você entra no doutorado, você passa 4 anos escrevendo um texto para daí dizer que você defende uma tese. Como é que doença é essa que a galera bota tese lá na redação do ensino médio? Entendeu? Aliás, vou fazer um vídeo sobre isso, sobre tese. Como defender a sua tese? Entre no doutorado. Vai ser esse o vídeo. Ó. Se você acompanhar meu canal, aí você vai. Até vou anotar essa ideia. Como defender a sua tese? Entre no doutorado, né? Porque fora disso não tem tese nenhuma. Tá todo mundo doido. Muito bem. Então, segunda proposta de intervenção da Gabriela. Em paralelo, cabe ao Ministério da Cultura, a gente, fazer campanhas publicitárias, ação, que incentivem a população brasileira. Olha só como tem detalhamento. Eu não passei atucanando os alunos para fazerem detalhamento, mas como ela vai fazer uma proposta bem relacionada com um problema que ela disse, ela não vai botar só campanhas, são campanhas que incentivem a população a frequentar os cinemas. Qual era o problema dela? As pessoas talvez não frequentam, não têm consciência da importância, por meio de palestras e comerciais de TV que tenham por finalidade mostrar a importância que os filmes têm para a formação da cultura. Então, percebe como eu leio a proposta dela e eu consigo já prever qual foi o problema que ela abordou, né? Tudo certinho, tudo maravilhoso, bicho medicina. E ainda vou mostrar mais uma redação para ti, que é da Celina Borges. Cadê a da Celina? Espera aí. Tava com ela aberta aqui. Da Celina Borges, que é bicho medicina do Enem 2020, tá? Tá aqui a redação dela, ó. Então, olha só, 3 redações de 3 anos diferentes, com 3 alunas que tiraram a Juliana 960, a Gabriela 940, a Celina 940, e as 3 gabaritaram a competência 5, fazendo a redação rápido, né? 3 pessoas diferentes, né? Escrevendo redações diferentes, com formações diferentes. A Celina, por exemplo, que fez essa redação que a gente vai ler, ela já tinha formação acadêmica na área da saúde. Eu não lembro agora, mas se eu não me engano, ela estava fazendo mestrado enquanto estudava para passar em medicina. Então, ela tem uma linguagem mais acadêmica, mas ela tira a mesma nota que as outras colegas, porque o nível da ferramenta avaliativa é de ensino médio, né? Linha 23. Portanto, o Ministério da Saúde, a gente, deve propagar informações sobre saúde e doenças mentais por meio de a gente, Ministério da Saúde, propagar informações
ação por meio de campanhas publicitárias, divulgando dados como sinais de alerta para essas patologias, as suas causas e como encontrar ajuda. Olha só, a primeira proposta dela não tem a finalidade. Para que isso? Né? Para que, de repente, poderia ser só um para que dados como sinais de alerta sejam divulgados, né? Outro sim é o primo rico, né, do além disso. Outro sim é o mesmo agente. Olha só, ela bota o mesmo agente. Escreve. O Ministério da Saúde, né, em parceria com ONGs e grupos de apoio, deve promover discussões sobre o uso das redes sociais de forma mais saudável. Então, observa, uma proposta dela é divulgar, é fazer campanhas, né, propagar informação de qualidade. E outra campanha é orientar sobre o uso de redes sociais. Do que tu acha que ela falou nos desenvolvimentos? Que falta informação sobre doença mental e que as redes sociais nos adoecem. E é verdade, né? Inclusive, eu tô cada vez mais no YouTube e saindo um pouco do Instagram, porque o YouTube não é uma rede social, né? O YouTube é uma plataforma de divulgação de vídeos, né? É um pouco diferente de rede social. Então, o tipo de conexão aqui é outro. Enfim, deu para entender, né? Deu para entender? Outra coisa importante, a proposta dela, aí que tá, a Celina correu algum risco aqui, né? Porque ela não botou a finalidade concreta, né? Ó, na linha 26, o mesmo agente, o Ministério da Saúde, ela botou um detalhamento aqui, né? Que o Ministério da Saúde, em parceria com ONGs, qual é a ação? Promover discussões sobre redes sociais. E aí ela já bota como consequência, haverá a atenuação do estigma associado aos transtornos mentais. E o direito à saúde será garantido como prevê a Constituição. E ela também falou de Constituição ao longo do texto. Então, observa, a cartilha manda aqui as propostas de intervenção que tem. A gente está vendo uma aqui que gabaritou. Eu estou dizendo que você não deve fazer uma proposta completa? Não. Deixa eu voltar para a tela inteira aqui. Eu estou dizendo que você tem que se preocupar com o que é preocupante. Preocupe-se com o que é preocupante. Eu sei o que você vai viver no dia do Enem. Eu sei como é que vão estar. Talvez eu saiba melhor que você como é que vão estar as suas emoções lá na hora. Então eu preciso enviar mensagens, não para essa pessoa que está aí agora do outro lado da tela, vendo vídeo, tranquila em casa, sei lá onde você está. Eu estou mandando mensagem para a pessoa que vai estar lá dentro da prova, no dia do Enem, com o fiscal arrancando aquelas folhinhas do quadro a cada 30 minutos que passam. Aquela pessoa que vai ter que fazer a redação direto na folha, porque se atrapalhou, porque teve que ficar no banheiro meia hora de tanto medo que é para e essa pessoa que está lá, eu tô pensando nela. Então, quando eu digo para ela, calma, é um texto de ensino médio, a tua proposta tem que ter agente, ação, meio, finalidade, e aí bota a consequência de como é que a sociedade vai virar o mundo dos Teletubbies no final. E o que importa é que essa proposta esteja relacionada com o que tu disse no desenvolvimento. Tu disse que falta informação, faz uma proposta que distribui informação. Tu disse que o problema é o descaso governamental, faz uma proposta em que o governo faça alguma coisa e deixe de agir com descaso. Tu disse que o problema é as pessoas não valorizarem a educação, tu bota que as pessoas têm que valorizar a educação, a sociedade civil. Ah, mas eu não posso usar a sociedade civil. Esse é o problema. Quem disse que tu não pode? Ah, o teu professor. Bom, cara, eu sou outro professor dizendo que tu pode. Isso aqui não precisa acreditar em mim ou nele. Olha as redações 900 mais e nota 1000. Tem redação nota 1000 todo ano, usando, cabe à sociedade civil fazer alguma coisa. As pessoas. Ah, mas as pessoas nunca vão fazer alguma coisa. Como é que não vão fazer? Claro que vão fazer. Véio. Vamos acreditar na humanidade, tá? Então, esse foi mais um vídeo do meu canal aqui. Como você está vendo, eu estou no meio da minha mudança, né? Mas eu não deixei... Essa caixa aqui agora extrapolou os limites, né? Da... Espero que não tenha te distraído tanto, né? Fica o meu convite para você conhecer o meu trabalho mais a fundo em tudo que é lugar aqui dos meus vídeos sobre redação do Enem no meu canal do YouTube. Eu boto o link para você acessar a página de matrículas
do meu curso, e eu nem estou dizendo para você se matricular, apenas vai lá e assiste a uma aula mais completa que essa aqui, sobre a apresentação, sobre o meu curso, né, sobre o meu método. Eu apresento meu método, conto minha história, digo por que eu faço as coisas como eu faço e os resultados que os meus alunos já tiveram, tá certo? Fica esse convite aí para você conhecer mais a fundo o meu trabalho e levar ainda mais a sério a sua preparação. Um forte abraço e nos vemos nas próximas aulas.